Olá, muito boa tarde. Decorre em Praga a Assembleia Continental Europeia do Sínodo sobre a Sinodalidade na Igreja. Hoje entre nós está parte da delegação portuguesa, o Padre Manuel Barbosa, secretário-porta-voz da Conferência Episcopal, Anabela Sousa e Carmo Rodeia, que integram a equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa. Boa tarde, obrigado por terem vindo aqui ao nosso espaço. Na verdade, começo por si, Padre Manuel Barbosa, é uma nova fase de trabalho neste itinerário sinodal que o Papa aposta muito no seu pontificado, não é? E agora numa nova modalidade, é a fase continental. De que forma vão decorrer estes trabalhos também, agora por estes dias? Sei que o período está dividido mais ou menos em 2 momentos. O que é que vai acontecer? Então, em Praga vai acontecer a etapa, como disse, continental, que a Europa vai estar reunida. São 39 conferências episcopais, de cada conferência vai o presidente e vão mais 3 representantes. No caso, vou eu, vai a Carmo Rodeia e a Anabela, estamos aqui precisamente, e o Dom José Ornelas como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. É uma etapa importante, não vamos recordar todo o processo que se iniciou em outubro de 2021, com a fase diocesana, com a entrega do relatório de cada Conferência Episcopal, e depois com este documento de trabalho para a etapa continental, que foi divulgado, que as dioceses também trabalharam e enviaram algumas sugestões para termos em conta neste encontro de Praga. É um encontro importante, naturalmente, nesta etapa que foi decidida na metodologia sinodal, neste processo sinodal. Não é um evento em si, é por isso que eu recordei que vem desde o início, e nos 4 primeiros dias estaremos todos, portanto, o Presidente da Conferência, todos os representantes, mais um grupo enorme de pessoas online. De cada conferência vão estar 10 pessoas online a participar em todos os trabalhos, e depois de 9 a 12 serão só os presidentes das conferências episcopais que ficarão para a Assembleia, também sobre o sino. Anabela, esta fase dos trabalhos assenta um pouco no contributo de cada delegação, de cada conferência episcopal. Ao que sei, são portadores de algumas percepções locais de cada país. É possível sabermos quais as linhas que levam a estas prioridades encontradas aqui por parte da Igreja em Portugal? Sim, as linhas não fogem muito àquilo que está refletido no documento da etapa continental, porque era precisamente sobre isso que era pedida a reflexão a cada uma das dioceses, e os anseios vêm também ao encontro daquilo que já era um bocadinho relevado na síntese nacional, que tinha dado origem a este documento. Mas eu creio que a Carmo poderá falar um pouco melhor sobre estas intuições e sobre estas percepções e talvez prioridades, assim de uma forma muito geral que vamos Muito bem, levar. elas apontam em que sentido? Bom, elas confirmam no fundo aquilo que já foi o resultado, digamos assim, da etapa das dioceses de todo o mundo, não é? E, portanto, as ressonâncias que nós temos são aquelas que resultam essencialmente das ressonâncias e dos grandes problemas da humanidade hoje em dia. São problemas que apontam essencialmente para as questões dos sectarismos, para as questões dos tribalismos, inclusivamente também dentro da própria Igreja, as questões que têm a ver com a exclusão social, a pobreza, questões relacionadas com a integração e a inclusão, e depois as questões mais internas que resultam necessariamente da necessidade que é preciso ter em atenção, nomeadamente as mudanças dentro da estrutura da própria Igreja. São questões mais internas que apontam para o clericalismo, que é preciso vencer, para a inclusão, e quem de nós não sonha também por uma Igreja mais inclusiva, uma Igreja que radicalmente se abra ao outro, independentemente das suas circunstâncias. E, portanto, esta é, digamos, a grande vantagem deste sínodo. Ele não traz nada de novo, mas ajuda-nos a fazer uma leitura e uma atualização daquilo que são os nossos problemas. E os problemas dentro da Igreja são os problemas que afetam a humanidade. A Igreja é feita de homens e de mulheres
que vivem o seu cotidiano, estão integrados no mundo e, portanto, olham para o mundo e fazem a sua leitura. Aquilo que este sínodo nos vem, de facto, desafiar é, naturalmente, a mudarmos atitudes, sobretudo, ninguém espera que deste sínodo resultem mudanças de dogmas de fé, não é? Mas aquilo que nós esperamos é que mudemos atitudes e comportamentos, que sejamos a tal igreja inclusiva e, sobretudo, uma igreja que eu acho que é, às vezes, aquilo que nós, neste clima de tensão em que, às vezes, parece resultar esta abordagem e esta leitura dos sinais dos tempos, quando nós falamos de mudança, há sempre tensão, naturalmente, mas uma das coisas que resulta muito clara e muito evidente é justamente esta ideia de que nós temos que, para ter uma atitude sinodal, para exercermos esta sinodalidade que faz parte da nossa essência, da nossa maneira de ser, primeiro prescrutarmos aquilo que Deus quer para a sua Igreja e disponibilizar-nos para ouvir os sinais do Espírito Santo para nos guiar. E, portanto, é isto que nós levamos, esta enorme confiança em Deus e de que somos capazes de ler os sinais dos tempos, que somos capazes de ler aquilo que está à nossa volta. Pena é que mais não participem, não é? Porque, de facto, nesta sinodalidade teríamos todos muito a ganhar se nos escutássemos muito mais uns aos outros. Anabela, notou-se algum arrefecimento, pergunto eu, agora nesta resposta das dioceses, nesta segunda fase, nesta segunda ronda, digamos assim, e houve, digamos, indicações algo diferentes ou as coisas mantiveram-se um pouco na linha das propostas anteriores? Aquilo que a equipa sinodal pediu às dioceses foi efetivamente que refletisse sobre estas questões que vinham no final do documento da etapa continental e que essa reflexão, digamos assim, fosse feita pela equipa sinodal de cada diocese. Acontece que algumas dioceses escutaram para além da sua própria equipa sinodal e, portanto, alargaram o processo também às paróquias e outras comunidades e outros grupos, mas, efetivamente, notou-se, podemos dizer que sim, algum arrefecimento. Portanto, mas também neste sentido que o processo sinodal não terminou. O processo sinodal é algo que está em curso, é um processo, efetivamente. E, portanto, ainda que esse arrefecimento, convenhamos, tenha acontecido ou esteja a acontecer, não é algo que vai cair no esquecimento, porque o sínodo está longe de estar terminado e acho que esse é que é o foco, não é? O processo, a novidade do processo para a qual não estávamos preparados e que nos vem causar também e trazer aqui alguns desafios, mas de facto é um processo que não está terminado. É o novo estilo de ser igreja. Padre Manuel Barbosa, o alarga a tua tenda, não é? Criar mais espaço nesta tenda que é a igreja, que dá também mote a este documento de trabalho, agora para esta fase. É já um bocadinho, pelo título, uma conclusão do que está para trás, não é? Já é uma linha de sentido de caminho. E é uma conclusão, é uma linha de sentido, mas já de perspectiva, não é só conclusão. Para fechar, uma conclusão aberta é um ponto de partida, porque o processo sinodal continua. Eu queria realçar, podemos falar de algum arrefecimento, mas foi no sentido de que não foi uma auscultação a todo o povo de Deus, e não só, é mesmo gente que não é da igreja, como foi na fase diocesana. Pedia-se que cada equipa sinodal, como bem disse a Anabela, fizesse esse trabalho de reflexão sobre as três questões que vinham no documento para a etapa continental. Sei que, por exemplo, houve uma diocese que vai enviar as sugestões ainda estes dias porque quis envolver todas as vigarias de novo neste processo. Então, foi uma opção que tiveram e pronto, cada um faz o que interessa, é que reflita essas questões, as traga pronto, para nós, para depois levarmos, e vamos levar, quase todas que temos, para a reflexão em Praga, portanto, nesta Assembleia Continental. E realçar também que é um processo, como já foi dito, que é sempre na escuta do Espírito e uns dos outros, sem deixar ninguém de fora. Porque é sempre, sem negar, mesmo que não sendo a Igreja, tem voz e deve ser escutado. Já agora um pormenor que é relevante. Na metodologia que está prevista para esta etapa destes dias em Praga, como acontece, já tem acontecido, o método espiritual está sempre presente. Depois de, salvo erro, 3 ou 4 intervenções breves, há sempre 3 minutos de silêncio para rezar, para refletir, para escutar bem aquilo que foi dito e continuar esse processo. Portanto, é para dizer
que não é provavelmente uma conclusão, ou podemos dizer que é uma conclusão, como disse há instantes, aberta, porque o processo continua, e o Papa quis ampliar mais um ano este processo, como sabe. Portanto, não termina em 2023, em outubro haverá a Assembleia dos Bispos em Roma, a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, mas em 2024 haverá nova Assembleia e nesse ano não sabemos o que é que o Papa vai decidir, se vai fazer uma nova auscultação, vamos esperar as decisões que ele tomar. Padre Manel, ainda, não está aqui o Dom José Ornelas, que é o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que não estaria a equipa toda, mas há ainda um grupo que acompanhará à distância. Quem são, qual a representatividade, quem são estas pessoas que vão acompanhar por via digital também esta fase de trabalhos? Portanto, presencial, já disse, somos os três e o Dom José, naturalmente, como Presidente da Conferência Episcopal. Estamos 4 presentes, como é da norma, do regulamento desta etapa continental. Depois terão mais 10 pessoas online. 4 são os outros membros da equipa sinodal da CEP, que é o Padre Eduardo Duque, de Braga, pode ser o Pedro Gil, que é o Departamento de Comunicação da Opus Dei, quem mais? O Paulo Rocha, da Agência Eclésia, e Isabel Figueiredo, portanto, também diretora das Comunicações Sociais da Igreja, do Serviço Nacional. Depois, no Conselho de Mente, para completar os 10, a maneira mais prática foi designar um membro de cada diocese onde está um bispo no Conselho Permanente. Neste caso, Braga já está, Porto, portanto, Santarém, Lisboa, Leiria Fátima, e penso que falta uma, agora não estou... E Évora, exato. Carmo, este itinerário está a envolver muito as comunidades, não é? Marcou muito, fez mexer. O Papa pede um estilo novo para a Igreja funcionar e este estilo está, digamos, em maturação. No entanto, muito mudou já na prática de vida das comunidades, desde logo na experiência que foi desta primeira fase do Sínodo. O Padre Manuel Barbosa referiu isso há pouco também. É preciso trabalhar agora no sentido de contrariar eventuais arrefecimentos ou desinvestimentos, não é? Em termos de pastoral e de ação de cada comunidade e de investimento de cada comunidade nesta fase do Sínodo. Nesta fase, quer dizer, neste estilo sinodal de ser Igreja, não é? Sim, o sínodo é esse estilo de ser Igreja, não é uma etapa, não é uma meta, é essencialmente a disponibilidade que temos de nos escutar uns aos outros. E escutar uns aos outros não é tolerar os outros, é integrarmos toda a gente. E, portanto, o Padre Manuel Barbosa há bocadinho falava justamente desta questão. A escuta pressupõe ouvir o outro e ouvir o outro que é necessariamente diferente de mim. E, portanto, este caminho, esta capacidade de integrarmos todos, de vencer as adversidades, as duas pessoas não são iguais e, portanto, naturalmente, hão de ter ideias diferentes, hão de ter percepções diferentes e o que nós temos que perceber é se temos esta disponibilidade para caminharmos todos uns com os outros, integrando todos e procurando fazer pontos. E este é que é o grande desafio do sínodo. Portanto, o sínodo não é fazendo parte, até há um clichê que é, o sínodo faz parte do ADN da Igreja. Então, se faz parte, não há grande novidade. O que há novidade é, de facto, o método, a disponibilidade que nós temos para escutar, para nos sentarmos, para ouvirmos os que estão dentro, e este sínodo e estas duas etapas que nós estamos agora a queimar, digamos assim, que é a etapa diocesana e a etapa continental, ouvimos-nos sobretudo a nós dentro da Igreja, porque infelizmente não conseguimos ouvir toda a gente, mas o objetivo é alargar a tenda e ouvir toda a gente. Toda a gente significa os que estão dentro da Igreja, os que estão fora, que saíram porque se desiludiram e dar uma segunda oportunidade à Igreja para que eles voltem e também ouvir aqueles que efetivamente não têm qualquer ligação com a Igreja, mas que são importantes para este discernimento de fazermos aquilo que é suposto. E o Conselho das Conferências Episcopais da Europa convidou também delegações que não são apenas as das Conferências Episcopais. Sim, naturalmente, porque é importante ouvirmos todos. O que está em causa, no fundo, é o nosso futuro como humanidade. E, portanto, é óbvio que não se trata da conversão de toda a gente e querermos arrebanhar, digamos assim, para a Igreja Católica o que quer que seja. O que nós queremos é, efetivamente, ouvir e perceber
e sermos instrumentos para construirmos uma humanidade melhor. E isto significa, de facto, esta escuta, mesmo com tensões, mesmo com divergências, mas sempre na certeza de que é preciso incluir. E eu acho que a grande palavra que está associada à escuta é justamente a da inclusão. A inclusão das mulheres, a inclusão dos jovens, a inclusão de todos os que estão fora neste grande processo de construção de uma humanidade melhor. Anabela, o dar voz e o ter voz e o escutar, podemos dizer que são o eixo do trabalho sinodal, também a sua grande virtude, e foi isso que foi marcando muito também o sentir das pessoas, das comunidades, e foi quase unânime nas sínteses sinodais a experiência quase inédita que muitos diziam de pela primeira vez terem uma voz ativa e serem chamados a pronunciar-se. Digamos, é uma metodologia que não pode ser abandonada apenas para dar contributos para uma determinada síntese ou documento para a Igreja, mas lá está, é algo que as próprias comunidades devem recorrer com alguma regularidade e trabalhar nesta base? Mais que devem integrar na sua forma de ser e estar em comunidade. A escuta não só uns dos outros, mas também do Espírito e daquilo que Deus inspira, partindo da leitura da palavra, foi a grande chave do processo. E é a grande chave, e está a ser a grande chave deste processo. E, portanto, não pode, de facto, ser abandonado. Fica um desafio muito grande para as comunidades, para continuarem a implementar este processo. E houve muitas sínteses que referiram isso, não é? A alegria de nos encontrarmos todos, de estarmos todos, podermos, de facto, às vezes calar os nossos próprios impulsos para ouvir aquilo que ouvir de facto, não é? Não é só fazer que ouço, é ouvir de facto aquilo que o outro tinha para me dizer e integrar e aceitar aquilo. Isto são processos difíceis de implementar na vida comunitária, não é? Por isso é que também das principais orientações do Sínodo é apontar à conversão pessoal. Portanto, cada um de nós, antes de mais, ter esta percepção e conseguir integrar isto na sua forma de ser e de estar, para depois também transportar isto para a comunidade e, de facto, fazer deste o modo de ser Igreja que se pede e que tanto se espera. Dona Barbosa, este exercício, esta prática, este estilo novo de dar voz, de escutar, não pode ser apenas olhado nesta perspectiva, parece, de democracia, de prática democrática no interior da Igreja, mas é também um desafio a dar espaço à oração, ao espírito, a trabalhar esta dimensão da espiritualidade dentro da própria comunidade, e isso também tem muito caminho ainda para se fazer, não é? Esta dimensão. Sim, é uma dimensão essencial, é a base de tudo, e como já foi referido, esta escuta do espírito não é para ficar só como slogan, escuta uns outros, tem que ser na prática, nos nossos encontros, na vida cotidiana, e a própria Igreja, nas suas estruturas, nos seus organismos, nas paróquias, dioceses, tem promovido precisamente esses espaços importantes de oração, de espiritualidade, também da formação, que é uma existência que vem sempre, formação para a espiritualidade, para a oração, momentos fortes de léxio divina, de leitura meditada, dita desta maneira mais simples, da palavra de Deus. Isto tem que ser bem fomentado. E as estruturas da Igreja devem ir sempre ao encontro, este encontro que nós queremos com Jesus Cristo vivo, e naturalmente só pode ser desse modo. E as próprias estruturas devem concorrer para isso. Já agora um pormenor, parece desfasado, mas nas sugestões que já vieram das dioceses, há algumas que pedem até alguma revisão do Código de Direito Canónico, não me quero meter por aí, só para dizer que se calhar aqui e ali também era necessário, como o Papa Francisco fez em relação à organização da Cúria e pronto, do Predicato Evangelho, pregai o Evangelho, também se calhar é necessário que as estruturas jurídicas venham mais ao encontro da vida espiritual das comunidades e dos crentes. Portanto, essa nota é importantíssima, é base de tudo, não só quando nos reunimos para rezar, mas que isso seja uma atitude que leve ao cotidiano da vida das pessoas. É um esforço que é preciso continuar a fazer. Carmo, há pouco falávamos aqui tomávamos a temperatura do empenho sinodal, se houve aquecimento ou arrefecimento. No horizonte temos um grande acontecimento, que é a Jornada Mundial da Juventude. Até que ponto é que, uma vez que a Igreja, um bocadinho que
para e se mobiliza nesta causa, até que ponto é que ela pode contribuir para algum esquecimento da dinâmica sinodal, ou pelo contrário pode ser um excelente combustível para a reativar? Ela é um espaço de sinodalidade, verdadeiramente, a JMJ, não é? A Jornada Mundial da Juventude. Uma das coisas que resulta das percepções e das evidências e das ressonâncias dos vários relatórios, quer na fase diocesana, quer na fase agora continental, da etapa continental, é justamente a ideia de que é preciso incluir os jovens, dar voz aos jovens, ouvi-los e dar-lhes voz. Integrá-los e dar-lhes protagonismo. Ora, a Jornada Mundial da Juventude, sendo um palco dirigido especialmente aos jovens, é justamente um campo de exercício sinodal absolutamente inultrapassável e que é desejável que todos nós compreendamos que é, de facto, um momento da juventude portuguesa, sobretudo porque é que está na organização, ganhar o tal combustível que falavas há pouco, relativamente à questão de também trazer um novo modo de ser à Igreja, o tal modo de ser jovem, irreverente, que deseja a mudança imediata, mas que depois, caída na realidade, também tem que perceber que há tempos e que nem todos os tempos são aqueles do imediatismo e de um clique do telemóvel ou de um tweet. E, na verdade, esta JMJ é uma oportunidade que não podemos perder enquanto Igreja, sobretudo Igreja em Portugal, para trazer os jovens para a tenda. Se é que eles não estão cá, porque estão cá. Se calhar o que nós precisamos é que eles testemunhem para que mais jovens como eles... Eu outro dia em Fátima a gravar um podcast com uma jovem médica recém-licenciada da Arquidiocese de Braga sobre a perspectiva da JMJ, ela dizia-me: eu sinto-me às vezes sozinha porque no meu grupo de amigos sou a única crente, sou a única leiga comprometida na Igreja, e aquilo que eu espero é que a JMJ seja efetivamente um momento de, através do meu testemunho, eu conseguir trazer mais amigos meus do grupo de jovens para a Igreja. Ora, portanto, se isto não é sínodo, o que é o sínodo? Será isso, certamente. Muito bem. Nós continuaremos focados também no trabalho a nível da Agência Eclésia, de tudo o que acontece nesta fase continental. Agradeço muito a vossa presença hoje aqui para nos esclarecer e clarificar também um bocadinho desta fase do trabalho sinodal. Muito obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.